Sejam bem-vindos e vamos então a mais um estudo. Curiosidades sobre o inferno. Vamos ver aqui algumas curiosidades sobre este lugar. Então vamos ao primeiro. Você sabia que a palavra inferno não existe nos originais da Bíblia? Ela foi inserida por Jerônimo, que traduziu a Bíblia do grego para o latim e pôs este nome, que está no latim e é infernus, N-U-S no final, conforme você vê na sua tela. No português, na nossa Bíblia, foi traduzido por inferno. Significa lugar inferior, mundo dos mortos, habitação dos mortos. O próximo, inferno, também pode significar Sheol ou Seol no hebraico e Hades no grego. Ela tem alguns significados, este nome. Pode significar sepultura, cova, buraco, e inferno literal, onde os ímpios serão castigados. O lugar onde os ímpios serão castigados eternamente. O contexto é que vai definir o significado em cada passagem da Bíblia onde está escrito inferno. Então, toda vez que você se deparar com este nome na Bíblia, o contexto é quem vai definir o significado real desta palavra inferno, Sheol, Geena. Vamos a um exemplo. No Salmo 16, verso 10, sobre Jesus na sepultura está escrito: pois não deixará a minha alma no inferno, que é sepultura, e nem permitirás que teu santo veja corrupção. Inferno, neste versículo, significa sepultura. Significa que Jesus não ficaria na sepultura e seu corpo não iria se decompor. Este é o real significado. Então, este inferno aqui é literalmente sepultura. As testemunhas de Jeová, por exemplo, interpretam o inferno apenas como a sepultura comum da humanidade. Não está errado em dizer que é a sepultura, mas não é somente a sepultura. Também é sepultura, mas não é somente. Exemplo, na parábola do rico e Lázaro, diz que o rico foi sepultado e abriu os olhos no Hades em tormento. O Hades aqui, ó. Hades aqui é o inferno literal. Se Hades fosse apenas sepultura, como querem as testemunhas de Jeová, como o rico abriria os olhos em tormento na sepultura? Não tem como. O corpo morto não sente mais nada. Ainda que seja uma parábola, alguns acreditam que seja parábola e outros acreditam que seja real. Mas seja parábola ou não, mas vamos supor que fosse só uma parábola. Parábola é uma história fictícia que mostra uma realidade, que ilustra uma realidade e não uma mentira. Na parábola do rico e Lázaro prova que existe vida e consciência após a morte, que existem os dois lados após a morte, paraíso e inferno. Ainda que seja uma parábola, mas não é mentira e nem historinha para criança, não. É algo real. Vamos ler, veja aí, ó, Lucas 16, versos 22 e 23, aí sim fica mais fácil para compreender. Veja na sua tela aí. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento. Veja que distinguiu sepultura e Hades como duas coisas ou dois lugares distintos neste contexto. Hades às vezes pode ser sepultura, mas aqui distinguiu-a. O rico morreu e foi sepultado. E no Hades, sepultura uma coisa, Hades outra coisa. O corpo foi sepultado e a alma no Hades ergueu os olhos em tormento. Hades aqui é o mesmo que inferno, onde vão os perdidos.
Então fica claro, seja parábola ou não seja parábola, retrata a realidade e não uma história à toa. Agora o próximo. Lago de fogo só é citado em Apocalipse, capítulo 20, e mais nenhum lugar da Bíblia. O que é o lago de fogo? Em Jeremias 7, verso 31, fala do vale de Rinom, que ficava à lixeira de Jerusalém, onde o fogo era aceso, ficava aceso dia e noite. E Jesus usou esse lugar para ilustrar o lago de fogo, onde ele disse que o fogo nunca se apaga. Marcos 9, 43, lá naqueles trechos que diz, né? Se tua mão escandalizar, corta. Melhor entrar no céu aleijado do que tendo as duas ir para o fogo que nunca se apaga. Ali, no grego, que foi escrito o Novo Testamento, é Geena, no Novo Testamento. E no hebraico é Rinom. Jeremias 7,31, vale de Rinom no hebraico, e Geena no Novo Testamento é o lago de fogo para onde vão os perdidos. O inferno não é citado na Bíblia o nome deste lugar. É apenas citado lago de fogo, literalmente, no livro de Apocalipse. Mas o lugar é real e existe. Agora o próximo. A Bíblia não diz a localização geográfica do inferno. A Bíblia não diz onde fica. Inferno significa lugar inferior. O mundo dos mortos, habitação dos mortos, mas é um lugar inferior. O céu para cima, o inferno para baixo. Mas não significa debaixo da terra literalmente. Em Amós 9, e verso 2, ainda diz, lá diz, ainda que cavem até ao inferno, a minha mão os tirará dali. E se subirem ao céu, dali os farei descer. Cavar até o inferno, mas é uma metáfora, é uma figura de linguagem, não literalmente debaixo do solo. O céu, literalmente, fica em cima. Aqui diz, ó, e se subirem ao céu, dali os farei descer. Mas o céu aqui é literal, em cima, literalmente, porque a Bíblia prova. Paulo disse que foi arrebatado ao terceiro céu. Não sabia se foi no corpo, não sabia se foi fora do corpo, mas ele foi arrebatado ao paraíso. Então fica claro que o céu literalmente é em cima. O primeiro céu é o céu da atmosfera, que circunda a terra. O segundo céu é o das estrelas e dos planetas. E o terceiro é onde está Deus. Mas o inferno, a Bíblia não dá a sua localização. Será se o inferno já existe nos dias atuais? Podemos crer que sim. Mateus 25, verso 41, lá diz que no final da grande tribulação haverá o julgamento das nações, o julgamento do bode e das ovelhas, que está em Mateus 25, do 31 ao 46. Lá Jesus dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado no tempo presente. Indica que naquele dia já será um lugar existente, já existe. E também diz que, segundo Pedro 2, verso 4, lá diz que aos anjos que pecaram, Deus os lançou no inferno. Então, quando os anjos e Satanás se rebelaram, alguns anjos foram lançados estão presos no inferno, assim que foram expulsos do céu. Indica um lugar já existente. Jesus, quando foi expulsar o demônio do Gadareno, os demônios rogaram para Jesus para que não os mandasse ao abismo. Abismo é Tártaro, de 2 Pedro 2, verso 4, a prisão dos demônios. Então indica um lugar já existente. O inferno, biblicamente, já existe. O lago de fogo, se existe, não sabemos. Mas o lago de fogo será inaugurado pelo falso profeta e o anticristo no início do milênio. E
e Satanás será lançado no lago de fogo após o milênio. Os ímpios, todos os perdidos em todos os tempos, serão lançados no lago de fogo no juízo final. Então, o lago de fogo não tem ninguém. Será inaugurado pelo falso profeta o anticristo no final da grande tribulação. E serão lançados vivos. Então podemos crer que será lançado com corpo e alma, sem morrer. A maldade é tanta que vão para o inferno com corpo e tudo. Então o inferno é algo real. Embora algumas seitas, como Testemunhas de Jeová, por exemplo, que negam a sua existência. Eles dizem que o inferno é a sepultura comum da humanidade, que Deus não seria capaz, um Deus bondoso, um Deus de amor, fazer pessoas para lançarem no inferno. Mas eles falam do amor de Deus, mas esquecem que Deus é justiça, Ele é juiz. Por acaso Sodoma e Gomorra não foram queimados? E será se Sodoma e Gomorra não tinha criança? Deus é amor, mas Ele é justiça. E eles olham só para o lado do amor, mas não olham para o lado da justiça. O inferno é literal. São eles que tiraram o sentido literal para dizer que o inferno é símbolo de castigo eterno. Negativo. A Bíblia trata de forma literal. E o adventismo ameniza o sofrimento do inferno como sendo algo que vai aniquilar as pessoas no inferno. O adventismo ensina assim, que as pessoas serão queimadas no inferno, o sofrimento será proporcional ao que a pessoa foi aqui na terra. Ela vai sofrer de forma proporcional e depois será aniquilada, deixará de existir, apagando as chamas do inferno. E o catolicismo ensina o purgatório. Para quem peca pouco aqui na terra, é descontado no purgatório e depois vai para o céu. O sacrifício insuficiente de Cristo. Expiação incompleta, insuficiente. 1 João 1,7 diz que o sangue de Jesus nos purifica do pecado. Todo errado. Então os movimentos sectários, eles mexem com o inferno, mexem com a divindade de Cristo, eles mexem com tudo. O inferno é literal e real, onde o sofrimento será eterno para os perdidos, para aqueles que rejeitarem a Cristo e morrerem no pecado, irão para o inferno sofrerem eternamente no lago de fogo. E hoje vão para o Hades aguardar a ressurreição do corpo e o juízo final, conforme a parábola do rico e Lázaro. Se gostou, dá um joinha para ajudar na divulgação. Se você não é inscrito, se inscreva para ajudar o canal e até o próximo.